Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, toda honra e glória, toda exaltação, todo louvor, seja dado àquele que é santo, que reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor, só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de glória. E só Ele é digno de toda exaltação. Bendito seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Espírito Santo, agradecer a essa pessoa maravilhosa que é a presença do Espírito de Deus, por mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo, por mais esta oportunidade de estar aqui ministrando e levando o reino dele, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele está voltando. O Senhor Jesus, ele está voltando. O nosso Salvador Jesus Cristo, ele está voltando. Até quando você vai ficar aí fora? Até quando você vai ficar colocando uma desculpa? Até quando você vai brincar, né, com a sua alma, com a sua salvação? Porque é aqui, este é chegado o momento. Este é o momento de você se render à presença do Cristo, à presença do Messias, aceitar que o Senhor Jesus, ele é o seu Salvador. Aceitar que o Filho de Deus, ele pode salvar a tua alma e a tua vida, a tua casa, a tua família. E crer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o seu Salvador. É isso que você tem que ter em mente. Crer no Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. É apenas isso que você tem que crer. Você tem que crer no Filho de Deus, que é Jesus de Nazaré. É por Ele. É por Ele. Glória a Jesus. Então não perca mais tempo. Não vacile. Vigie, porque Noé, ele ficou tanto tempo avisando ao povo sobre o dilúvio e ninguém acreditou. Ninguém acreditou, ninguém, né, acreditava em Noé. Mas Noé, ele obedeceu à voz de Deus e ele construiu a arca. E quando o dilúvio veio, infelizmente, aquele povo ficou tudo fora, a humanidade, né? Apenas entrou na arca a família de Noé, como você sabe da história, e os animais, um casal de cada espécie. Mas não foi por falta de aviso, tá, gente? É a mesma coisa. Não é só eu que o Espírito Santo vem alertando através da minha vida, através de outras vidas. O Senhor, ele sempre vai levantar pessoas. O Senhor sempre ele vai levantar os seus para falar do reino dele, do reino, e para falar que o Senhor Jesus está voltando. Porque ele está voltando, né? Ele está voltando. Então não fique de fora.
não fique de fora da arca. Entre, venha. Amém? Glória a Deus. E vamos orar? Vamos orar, vamos chamar a presença do Santo dos Santos, que é o Espírito Santo, e apresentar este momento a Ele para que Ele fique à vontade. Querido e amado Jesus, doce, soberano, perfeito, santo, lindo, maravilhoso, doce, amado Espírito Santo. Aqui o Senhor tem toda a liberdade. Eu convido a tua santa presença, Pai, para que a tua presença, Pai, venha, Senhor, manifestar em cada vida, aracandalabácia, em cada vida aqui. Espírito Santo, eu não sou nada. Sou uma pobre pecadora, totalmente rendida a ti e rendida à tua vontade. Espírito Santo exaltado, aqui é o Senhor. O Deus aqui é o Senhor. O nosso Deus é o Senhor. O Senhor que brilha aqui, Pai. Aqui o Senhor tem toda a liberdade. Eu entrego a Ti, Espírito Santo, toda a liberdade, toda a rendição da minha vida. Fala com Teu povo, Espírito Santo. Alerta, Ramanaia. Abre os ouvidos, Pai. Abre os ouvidos desse povo para que a Tua palavra entre. Quebra o coração, Pai, deste povo endurecido e arranca, Senhor, toda incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deixa eu arrumar aqui a luz, gente, que tá muito escuro, né? Ficou mais um pouco mais claro. Ela tá apagando. Peraí que eu vou ver se tem uma mais aqui. Deixa eu ver se eu acho uma mais clara aqui, gente. Peraí. Essa minha luz está com problema. Deixa eu ver se eu consigo essa. As luzes não estão querendo acender. Eu acho que essa vai ficar um pouco mais clara aqui. Ficou um pouquinho. Quero começar contando um testemunho para vocês. Um testemunho que Deus, ele nunca desampara um justo. Deus sempre vai ter aliança e compromisso com aqueles que têm aliança e compromisso com Ele. Amém? Eu estava precisando de uma provisão, não quero citar valores. Eu estava precisando de uma grande provisão para um assunto pessoal meu. E eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a orar ao Senhor. Orei. E o Senhor, Ele me abençoou com esta provisão. E eu profetizei. Ontem eu profetizei sobre a minha vida que a provisão, eu profetizei de manhã, era algo que eu tinha que tinha que ser pago. E eu profetizei, acredito que umas 10 horas da manhã, eu profetizei que ainda hoje, foi assim que eu falei, eu ia pagar aquilo que eu tinha, aquele compromisso que eu tinha que arcar com a responsabilidade de pagar. Eu profetizei. E logo em seguida eu recebi uma mensagem de uma pessoa
me abençoando com essa provisão que eu precisava no momento. Acho que foi questão, depois que eu profetizei, acho que foi coisa de meia hora, acredito, nem uma hora foi. O Senhor, Ele me abençoou. A palavra gratidão a Deus é muito raso. Eu falei para Deus, Deus, gratidão é muito pouco para o Senhor. O Senhor, Ele é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso. E eu falei para Ele que a minha melhor gratidão para Ele é falar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele tem aliança com aqueles que têm aliança com Ele, aqueles que têm compromisso com Ele. Falar obrigado é óbvio, é claro que a gente tem que agradecer ao Senhor a todo momento, ser grato a Ele pelo dom da vida, porque só pelo fato dele soprar um sopro de vida e a gente acordar, esse já é um grande privilégio que Ele nos dá. Essa é uma gratidão e a maior, e temos que ser grato ao Senhor a todo momento. Só que eu falei para Ele que gratidão é muito raso, eu falar obrigado, Senhor, é pouco. E eu falei para Ele que a minha melhor forma de agradecê-lo é falar da palavra dEle, levar o reino dEle. Essa é a minha forma de gratidão a Ele. E ainda é pouco, porque Ele não desampara. Ele não desampara um justo. E Ele nunca vai desamparar. Nunca. O Senhor, Ele sempre vai prover em nossa vida. Assim como Ele proveu na vida de Abraão, assim como Ele testou a vida de Abraão no Monte Moriá. A fé de Abraão era uma fé de alto nível. Ele colocou seu filho ali, Isaac, seu único filho, a sua promessa, porque a fé dele era tão em alto nível, a confiança dele em Deus era tão em alto nível, a confiança dele era em alto nível, não era uma confiança rasa, mas era uma confiança altíssima, profunda, que ele acreditou que mesmo Isaac ali, ele sabia que o Senhor poderia ressuscitar Isaac, mesmo das cinzas. Mesmo das cinzas. Glória a Deus. E eu quero ler o versículo para você, que está em Gênesis capítulo 22. E eu quero ler para vocês o 8, que fala assim a palavra do Senhor. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada,
porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao Cordeiro Santo, ao Cordeiro Perfeito. Eu já quero profetizar, receba essa palavra, que Deus, Ele sempre proverá na sua vida. Sempre. Assim como Deus preparou aquele carneiro, aquele holocausto, Deus provou o coração de Abraão. Deus provou a fé dele. E ali o Senhor entregou, deu a ele um cordeiro para que ele não viesse sacrificar o filho dele. Deus nunca vai deixar um filho dele perecer. Deus nunca vai deixar faltar nada para você, para os seus filhos, para a sua família. Deus sempre vai prover no Monte Moriá. Quando você pensar que vai faltar, creia que Deus dos céus olha e brada em alta voz pela tua vida. Saiba que você tem um Cordeiro Santo que intercede por você todos os dias. Deus, Ele é forte. Ele é o dono de tudo. Ele tem um poder sobre os céus e a terra. E assim como Ele proveu na vida de Abraão, Ele vai prover tudo na sua vida. Em todas as áreas eu profetizo a provisão dos céus sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque você não serve a um Deus morto. Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus que, que não está no sepulcro. Você serve a um Deus que ele está vivo, sentado à direita do Pai, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vive, ele reina e ele peleja pela sua vida, porque ele é vivo. Ele está vivo. Ele é o nosso pão de cada dia. Ele é o nosso provedor. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus venha prover, que o Senhor de Abraão, o Deus de Abraão, Jeová Jiré, o Deus provedor, ele venha prover na sua vida toda necessidade, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Saiba que você não está só. Saiba que nos seus maiores difíceis, nos seus dias difíceis, Jesus está do seu lado, segurando a sua mão, te dando força para você vencer todos os dias da sua vida. Amém? E enquanto Jesus te levantar, te acordar, abrir teus olhos, saiba que o propósito está de pé. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Deus
Ele é o nosso provedor. E que você saiba que Jesus, ele é o suficiente. E que você saiba que o caminho da vida eterna é o caminho da cruz, o caminho do Calvário. Não perca mais tempo. Venha e siga o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Fique na paz do Senhor, tenha uma noite abençoada, revestida com a presença do doce e amado Espírito Santo. Fique na paz do Senhor.